Muito boa noite, meus amigos do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade. Mais uma vez, aqui estamos juntos para mais uma tarefa da nossa Casa de Luz, integradas hoje através da internet, no canal do CEDCC no YouTube e com a parceria dos nossos irmãos de Ribeira do Pombal, da União Espírita de Ribeira do Pombal, através do canal Web TV Espiritismo. É com muita alegria que nós estamos iniciando o nosso trabalho na noite de hoje e trazendo hoje um amigo querido de Rio Grande do Norte, que daqui a pouco estaremos convidando para que ele possa estar conosco, fazer a palestra nessa noite conosco. Nós queremos desejar agradecer a todos vocês que estão ligados na nossa live. Eu vou, nesse momento, convidar o nosso querido palestrante. Ele é do Rio Grande do Norte, é expositor espírita, trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, na parte do ESD, de Estudo Sistematizado da Doutrina. Também executa tarefas na área mediúnica da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E com muita alegria, nesta noite, ele vai estar trazendo Paulo de Tarso para todos nós, para estar juntos conosco em mais esta live. Com muita alegria que nós convidamos Igor Martins, Igor Mateus, desculpa, Igor. Troquei o nome. Igor Mateus. Boa noite, meu amado. Boa noite, meu amigo. Boa noite aos queridos amigos que nos acompanham pelos canais do CEDCC, pela Web TV Espiritismo. Uma alegria estarmos juntos. Estamos aí. Que Deus te abençoe. Nós vamos, nesse momento, fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos e, logo após, estaremos passando a palavra para o nosso convidado especial, que veio, com certeza, de Rio Grande do Norte, saiu de Rio Grande do Norte para falar aqui para o Nordeste da Bahia e do Brasil. Está conosco. Então, seja bem-vindo, meu amado. Então, vamos iniciar convidando o nosso Mestre Jesus para estar conosco em mais uma tarefa do Deus Cristo e Caridade. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos reunidos em vosso santíssimo nome para podermos levar a tua mensagem de amor para todos nós. Hoje, Senhor, mais uma luz, mais um roteiro que nos ensinastes e que trouxeste no Senhor através da tua bagagem de luz para a nossa reflexão e que consta no teu evangelho a caminhada insofismável e tão cheia de amor do nosso querido Paulo de Tarso. E hoje teremos aqui, Senhor, com certeza, um banho de luz e de amor que irá nos trazer o nosso palestrante Igor. Abençoa, Senhor, neste momento, envolve nas tuas dúlcidas vibrações, que o seu mentor espiritual possa auxiliá-lo. Esteja, Senhor, conosco em mais essa tarefa de amor. Que assim seja. Pois é, Igor, agora com muito prazer, com muita alegria, a palavra, meu amado, é sua. Que Deus te abençoe. Obrigado, Genilson. Mais uma vez, queridos amigos, queridas amigas, que maravilha estarmos juntos. A todos que fazem o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, o nosso cordial abraço, a nossa gratidão pelo carinhoso convite. Trazemos, mais uma vez, de forma renovada, o abraço carinhoso de todos que fazem a Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um renovado abraço do nosso querido Éden Lemos, que segunda-feira esteve com vocês na atividade e que envia novamente um abraço carinhoso a todos, todos que fazem a nossa FERN e o movimento espírita do nosso estado do Rio Grande do Norte. Uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos e rogamos então a Deus, a Jesus, que nos abençoe na tarefa da noite de hoje, nessa grande responsabilidade que temos de traçar alguns comentários acerca dessa figura ímpar
do cristianismo, né? Da grande divulgador da mensagem de Jesus, que é Paulo de Tarso. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas de trazer algumas reflexões, principalmente dentro do âmbito de estabelecer essa ponte entre o trabalho de Paulo e o movimento de expansão do cristianismo, e principalmente trazer algumas reflexões que nós possamos fazer, alguns paralelos que a gente possa estabelecer ao longo da noite de hoje, à medida em que a gente vai passando por algumas pérolas que a gente selecionou, das muitas que estão disponíveis aqui nesse nosso livro, que com certeza é sempre a primeira referência quando a gente trata do tema, Paulo e Estevão, de Emmanuel. Eu costumo brincar aqui com os queridos amigos do nosso Movimento Espírita Potiguar, que eu sempre peço a ajuda dos universitários, como carinhosamente eu gosto de chamar esses nossos orientadores espirituais, Emmanuel, dentre eles. Então, algumas reflexões que sempre nos conectam, eu falava com o Genilson nos bastidores, com essa emoção que é tomar contato com as histórias e os acontecimentos do cristianismo primitivo e contemplar mais uma vez e sempre o esforço dos trabalhadores da primeira hora, daqueles cristãos dos primeiros anos do cristianismo, que ofereceram-se em sacrifício, e muitos deles em holocausto, para que nós pudéssemos estar aqui, agora, nesse momento, conectados através da magia da tecnologia, mas principalmente conectados através dos nossos corações, nesse esforço de compreender um pouco mais sobre a mensagem do Cristo. Não fosse o esforço, o trabalho e a dedicação de Paulo de Tarso, talvez nós não estivéssemos aqui. Não fosse todo o seu esforço de divulgação e de disseminação da mensagem do Cristo, indo aos gentios, indo para além das fronteiras onde a mensagem cristalina, a semente cristalina do Evangelho brotou, talvez nós não estivéssemos aqui nessa live, falando aos amigos além fronteiras, na viagem mais rápida que eu pude fazer do Rio Grande do Norte até o sertão paraibano. Que maravilha! É algo que esse momento de pandemia tem nos oportunizado, que através da tecnologia a gente visite amigos queridos e, embora à distância, estejamos juntos pelos laços do afeto, pelos laços do carinho, né? Então, que a nossa serrinha, um abraço a todos que fazem a serrinha e todo o sertão baiano, né? Nessa conexão entre o Rio Grande do Norte e a nossa querida Bahia, tá? Eu acabei me traindo aqui, eu acho que falando paraibano, porque outro dia a gente estava em atividade aqui também com os nossos irmãos da Paraíba. Então, Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, a todos os seus trabalhadores que já vão dando boa noite, mais uma vez, meus amigos, o nosso abraço. E nós começamos trazendo as reflexões aqui do nosso querido Emmanuel, para que a gente possa, já no nosso primeiro ponto de reflexão, verificar como Emmanuel vai apresentando esse trabalho, esse verdadeiro messianato de Paulo, que depois vai ser responsável por essa grande difusão da mensagem do Cristo aos nossos corações. Em determinado momento da apresentação da obra, e as apresentações das obras são sempre um show à parte, que às vezes a gente ignora, né? A gente tem essa tendência de querer ir logo para os capítulos, para o primeiro capítulo, e as introduções, as apresentações das obras são sempre momentos muito interessantes. E em determinado momento, logo da apresentação, né, que o Emmanuel intitula Breve Notícia, ele vai nos dizer em determinado momento o seguinte: queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa
que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Momento puxavante de orelhas do nosso Emmanuel para cada um de nós, né? E aí ele segue. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizer ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado. Foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Essa é a forma, meus amigos e minhas amigas, queridos que nos acompanham através dos canais do YouTube que divulgam nesse momento o nosso bate-papo, essa nossa conversa, a todos os queridos amigos do Deus, Cristo e Caridade, demais instituições que nos acompanham, e que sempre me chamam muito a atenção, porque eu acho que um dos primeiros exemplos, uma das primeiras lições, uma das primeiras reflexões que Paulo nos oferece a cada um de nós, e nós vamos sempre procurar trazer essa mensagem para o que nos interessa. Essa é, inclusive, a essência da proposta da doutrina espírita, nos convidar a uma reflexão pessoal. E esse primeiro exemplo, esse primeiro ponto que eu gostaria de destacar na nossa fala, com base naquilo que Emmanuel nos diz já na apresentação de Paulo Estevão, é o exemplo da transformação moral, da mudança que Paulo nos coloca e que nos oferece. Mostrando para a gente, meus amigos e minhas amigas, que é possível colocar em prática aquilo que, por exemplo, nós encontramos registrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, quando os imortais da codificação em conjunto com Kardec nos apresentam a proposta do homem de bem. E depois, logo na sequência, no item 4 desse mesmo capítulo 17, nos apresentam a proposta dos bons espíritas e do verdadeiro espírita, como sendo exatamente aquele que procura a todo instante, reconhecendo as suas fragilidades e as suas imperfeições, transformar-se para melhor, vencendo a cada dia as suas más inclinações. O verdadeiro espírita, que na realidade nos dizem os nossos queridos amigos em O Evangelho, o verdadeiro cristão, nesse resumo que foi apresentado no item anterior da proposta do homem de bem, é então alguém que ainda tem as suas imperfeições. Assim como o orgulhoso doutor da lei, aspirante a doutor da lei, Saulo de Tarso. Mas que essa transformação pode acontecer.
E o exemplo de Paulo, então, mostra para a gente que é possível. É possível empreender a tarefa iluminativa e de perseguidor dos cristãos, num primeiro momento, na condição do Saulo, transformar-se depois, metamorfosear-se depois em Paulo e de perseguidor da mensagem, transformar-se em perseguido pela mensagem, em defensor da mensagem, independentemente das condições. É sempre emblemático para mim. Eu não sei quanto a vocês. Vão colocando aí os amigos de Serrinha, os amigos das cidades circunvizinhas, das diversas cidades que estão conectadas nesse momento. Alguns amigos, quem sabe, do nosso movimento espírita aqui, Potiguar, que nos acompanham, que porventura estejam conosco. Vão comentando aí, eu vou procurar me alimentar dos comentários. Não sei quanto a vocês, mas para mim é sempre emblemático e um dos momentos, assim, emocionantes dos muitos que essa obra pode nos oferecer, é o momento lá dos instantes derradeiros de Gesiel, o nosso querido Estevão, reconhecido por Abigail, que se lança no reencontro do irmão, já ali, na anteporta do desencarne. E é lindo a forma como Estevão, olhando profundamente para Abigail e compreendendo o seu enlace, a sua vinculação afetiva com Paulo, vai dizer para ela: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Coisa linda, né? Olha aí, o registro da nossa querida mamãe, Dona Ana Santana, aqui presente, né? Acompanhando e vibrando pela palestra do filhote. Mamãe, um beijo, querida. Que bom estarmos aqui, né? Que não basta fazer a palestra, né? Com os queridos amigos de Serrinha. Tem que chamar a família também para apoiar, inclusive, fluidicamente nessa grande responsabilidade que é falar do Evangelho de Jesus e falar de Paulo. Então, a Catarina está colocando aqui que é lindo esse momento mesmo, né? Eu acho também, é lindo. E é profético o que Estevão, Gesiel, vai falar para Abigail com relação a essa questão. Então, eu quis destacar, meus amigos, essa primeira mensagem. Eu vou trazer aqui quatro grandes tópicos para a nossa reflexão nessa noite. O primeiro deles é essa reflexão da mudança. De que um grande divulgador, responsável pelo processo de expansão da mensagem do Cristo além fronteiras, precisou também passar por esse processo de transformação. E é uma mensagem subliminar que Paulo nos mostra, com o seu exemplo de vida, que nós podemos acompanhar. Eu não sei se eu já falei dessa maravilhosa obra aqui, que fica como dever de casa para todos vocês. Quem já leu, pode ler novamente tantas vezes quantas forem necessárias. Quem ainda não leu, faça um favor a si mesmo. Eu acho que deve ser uma tristeza muito grande a pessoa desencarnar na atual encarnação sem ter tido a oportunidade de ler pelo menos uma vez essa que é uma das obras, eu considero uma das mais magistrais que nós temos à disposição na nossa doutrina, um romance de primeira qualidade, mas muito mais do que um romance, uma obra de estudo que Emmanuel e o nosso querido Chico nos ofereceram. Mas essa transformação de Saulo em Paulo, a gente precisa perceber que não é uma transformação que acontece assim, num passe de mágicas. Há todo um trabalho íntimo, há todo um esforço
que o Saulo precisou fazer. O Paulo não se fez da noite para o dia. O Paulo foi sendo construído. A borboleta precisou encerrar-se, enclausurar-se dentro do casulo e passar por um longo e laborioso trabalho de elaboração para que depois ela pudesse sair do casulo e abrir as suas asas para o voo da transformação. Da mesma forma, acontece com o nosso querido Paulo de Tarso. Do inesquecível encontro com Jesus, na estrada de Jerusalém a Damasco, nós compreendemos, quando mergulhamos dentro da obra Paulo e Estevão, que Saulo precisou, como a gente diz aqui no popular no Nordeste, né, comer um dobrado para se transformar no Paulo, e a gente começa a compreender a profundidade do que significou a inesquecível frase, no encontro também inesquecível, quando ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E depois, toda uma proposta de trabalho que vai se desenvolvendo. Em determinado momento, Ananias, que o recolhe nos primeiros instantes, vai dizer a ele: o Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Semeador. Tens muito boa vontade. Mas, que faz o homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu meadeiro particular. Olha aí, meus amigos. Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Além do mais, tudo o que é de Deus reclama grande paz e compreensão. Então, como Emmanuel já antecipou, na introdução, na apresentação da obra que nos serve como base, foram necessários longos anos no deserto, foi necessário retornar às tarefas mais humildes de tecelão, foi necessário enfrentar incompreensões, trabalho duro, enfermidades, pedradas, naufrágios, prisões. Tudo isso ao longo de décadas de dedicação, foi forjando aquele que hoje nós admiramos com justa razão como um dos grandes responsáveis pela disseminação, pela divulgação, pela expansão da mensagem do Cristo. Tudo isso foi forjando o caráter do divulgador da mensagem do Cristo, de maneira que ele mesmo foi se transformando gradativamente. E vejam que esse é o desafio que cada um de nós que nos encontramos aqui temos também. Seguir o exemplo paulino. E a partir do momento em que a gente se esforça por seguir as lições inesquecíveis do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como divulgadores da mensagem, a cada momento, acalentarmos essa semente mais profundamente no terreno dos nossos corações, para que, à medida que o tempo e o trabalho passem, o divulgador da mensagem se confunda com a própria mensagem. E passe a ser a carta viva do Evangelho. Esse é o nosso desafio. Porque o divulgador, o trabalhador da primeira hora, ele fala simbolicamente nesta noite a cada um de nós que somos os trabalhadores da última hora. E que temos o grande desafio de aprender e mergulhar nas lições de Paulo
que só reverberam, embelezam e repercutem as lições do Cristo. Nesse desafio renovado, nesta noite, meus amigos, de nos tornarmos, então, assim como Ele, cartas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto realmente de esforço e de dedicação esse nobre espírito colocou, como em determinado momento ele mesmo vem colocar em diálogo com João mais à frente. Já na segunda parte do livro Paulo e Estevão, no capítulo 7, onde Emmanuel vai nos apresentar os bastidores aí da questão das epístolas, das cartas de Paulo, que são um elemento extremamente importante nesse nosso bate-papo, refletindo sobre o divulgador. Mas antes de chegar nas cartas, a gente vai ver realmente o exemplo da vida desse verdadeiro discípulo do Cristo, que de fato atendeu à recomendação de Abigail, quando ela vai, respondendo aos seus questionamentos, dizer: ama, trabalha, espera e perdoa. E aí vem Paulo, em determinado momento, falando a João e meio que fazendo uma retrospectiva da sua vida, em outro momento que eu acho de rara beleza na obra Paulo e Estevão, nos dizer: nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com o desejo sincero de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar o quanto eu devo ao cristianismo. Trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar o quanto eu devo ao cristianismo. E saí às pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor.
E eu quis destacar esses 2 primeiros pontos, meus amigos e minhas amigas. Não fiquem tímidos. Podem ir colocando os comentários, ajudando-nos nesse nosso bate-papo, perguntando alguma coisa. Não garanto ter todas as respostas. Somos aprendizes. Mas vamos juntos. E eu quis colocar esses 2 exemplos para que a gente meditasse, então, nessa mensagem simbólica do exemplo paulino da transformação moral, mas da transformação moral que se fez arregaçando as mangas, através do trabalho, através do esforço, para que, de fato, verdadeiramente, depois de ler esse relato, a gente tenha a clara convicção. Genildo, meu amigo querido, e os amigos que nos acompanham aí no apoio técnico desse nosso momento, para que a gente tenha a perfeita convicção de que, de fato, foi Paulo, é Paulo, esse verdadeiro vaso escolhido pelo nosso Senhor, pelo querido Mestre Jesus de Nazaré. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai sem cansar uma visão celeste se curvar ante o seu mestre, se ofuscar uma luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amava. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. o inovidável se cantar, sua visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, a entender a razão. Palavra em harmonia,
canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado na mar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. E aí, gostaram? Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Coisa linda. O exemplo realmente de Paulo que atendeu a recomendação quádrupla de sua querida Abigail. E lançou-se na divulgação da mensagem do Cristo. E aí nós destacamos, depois da reflexão sobre a mudança, sobre a transformação, que é uma reflexão que cala profundamente nos nossos corações, como um convite à nossa mudança interior e à nossa transformação, e a reflexão de que isso não se faz da noite para o dia, mas que se faz à custa de sangue, suor e lágrimas, que se faz à custa de trabalho, de esforço, de dedicação, amando, trabalhando, esperando e perdoando. A gente segue para destacar ainda, né, no viés da tarefa de divulgação e expansão da mensagem do Cristo, dois elementos que foram extremamente importantes para a atividade de Paulo, que foram, em primeiro lugar, as viagens, as famosas viagens, as chamadas viagens apostólicas ou viagens missionárias, onde Paulo foi passando por diversas cidades, como ele mesmo coloca no trecho em que, conversando com João, vai falar diversas, dezenas de cidades, centenas de aldeias, quantas centenas de quilômetros não foram percorridos por Paulo para difundir a mensagem do Cristo, que ele mesmo identificava como necessidade, muito antes de se lançar nessa empreitada. Ainda em conversa com Ananias, diz Paulo em determinado momento da obra, precisamos estudar o meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Desejo, o arroubo da alma daquele que já era o divulgador por excelência. Faltava o gatilho para que toda a proposta de trabalho se desenrolasse e ele a seguiu fielmente. Precisamos estudar um meio, diz Paulo, de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Jesus é um socorro do céu, Marcos. Socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias.
É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. E aí ele se lançou. Nós não vamos aqui, nesse nosso bate-papo, entrar nos detalhes das viagens. Se vocês quiserem, façam isso, pesquisem. Olhem, a gente tem, inclusive, alguns trabalhos já em que a gente pode ver no mapa as cidades de cada uma das viagens. É impressionante. É impressionante o esforço realmente. E como ele diz também, raríssimas foram aquelas em que eu saí que não, envolvido em perseguições, em ultrajes, sendo perseguido, preso, ferido. Mas uma das coisas que a gente gostaria de destacar dentro desse viés das viagens é que a nossa querida Sandra Borba, conhecida de vocês, aborda também, né, em um de seus, nas suas palestras e nos seus livros, é essa dimensão do aprendizado que Paulo nos convida no momento em que se lança no processo das viagens, fundando as instituições cristãs nascentes, apoiando os irmãos, que é o aprendizado da convivência. Aquilo que a nossa querida Sandra chama aprender a conviver. Aprender a conviver. E nós vamos vendo, então, que no trabalho das viagens, nesse verdadeiro messianato de Paulo, vão sendo construídos vínculos que são fundamentais também para o processo de expansão e de divulgação da mensagem. Quem fala sobre isso em uma mensagem já um pouco antiga aqui de nossa Casa Federativa, é um ex-presidente, agora, que nos acompanha do plano espiritual, sempre presente nas atividades federativas, o nosso querido Abdias Antônio de Oliveira. Nosso irmão Abdias, presidente de nossa casa, e que pressentimos sempre, que se faz presente nas nossas reuniões de assistência espiritual, sempre demonstrando a sua presença juntamente conosco. O nosso querido Abdias, em determinado momento, ele vai dizer para a gente, é a união dos corações, a união dos corações que gera a unificação das instituições. É a união dos corações, diz o nosso querido orientador, que gera a unificação das instituições. E é isso, então, que as viagens vão proporcionando. Paulo vai estabelecendo, fundando e apoiando as atividades cristãs por onde passa, mas eu queria destacar esse elemento extremamente importante no processo de expansão, responsável mesmo pela própria expansão, que são os vínculos fraternais estabelecidos. Algo que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, agora virtualmente, mas algo que fazemos cada vez que nos encontramos nas atividades do nosso movimento espírita, a cada reunião de trabalho do Deus Cristo e Caridade, a cada reunião de trabalho de todo o movimento espírita baiano, a cada reunião de trabalho de todo o movimento espírita aqui do estado do Rio Grande do Norte, a toda reunião de trabalho que interligam esses estados nos encontros federativos, nas muitas caravanas, nas atividades do nosso movimento. De alguma maneira, tentamos muito timidamente imitar o exemplo de Paulo na difusão da sua mensagem. Reconhecemos hoje, meus amigos, com recursos muito mais aptos a que a gente possa se comunicar além de distâncias, como agora. E que nós estamos aqui, direto da nossa casa em Natal, no Rio Grande do Norte, mas simbolicamente nesse momento nós estamos aí, em Serrinha também, transportados magicamente por esse recurso tecnológico. Nos encontramos mais perto, nos encontramos unidos pelos vínculos do afeto, pelos vínculos da afeição, pelos vínculos da amizade que vai sendo construída e fortalecida, e esse é, na minha visão, um dos mais poderosos elementos da divulgação da mensagem. O afeto que foi sendo construído
entre os trabalhadores da primeira hora, entre os primeiros cristãos, e que nós, timidamente, temos a grande responsabilidade de procurar imitar nos tempos modernos. Não precisamos mais temer as perseguições, os açoites, os leões, as cruzes, as pedradas, as inquisições. Os nossos desafios agora são outros. Os desafios, então, dessa transformação para melhor, a que todos nos propomos, e que o Evangelho de Jesus, expandido por Paulo no tempo e no espaço, chegando aos nossos corações, nos pede como proposta. E aí, em algum momento, quando as viagens já não se faziam mais possíveis, eis que, em momento de prece, Paulo, meio angustiado, vai buscar o apoio de Jesus, como se quisesse receber uma orientação direta do Cristo. E como toda prece no mundo espiritual não fica sem resposta, eis que a resposta vem em momento simbólico também, que está registrado em Paulo Estevão e que eu vou me permitir ler para vocês aqui. Em determinado momento, sentindo a presença de Jesus, Paulo ouve uma voz que diz: não temas. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. Vocês conseguem imaginar? Eu, às vezes, fecho os olhos e fico tentando imaginar. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e todos os padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse: não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres, simultaneamente, pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo, e a carta viva começou a escrever cartas. Algumas delas que também ficam imortalizadas no nosso inconsciente coletivo em nossos corações. Como, por exemplo, a que ele escreveu à comunidade de Corinto, em determinado momento demonstrando para a gente a excelência do amor e da caridade, quando disse: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando eu tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou.
e quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. E aí, aquele Saulo que se transformou em Paulo, à custa de muito trabalho, de muito esforço, de testemunhos que a gente admira e que são para a gente o exemplo de um verdadeiro trabalhador, que saiu oferecendo-se a si mesmo como exemplo e passando pelas diversas comunidades. E quando não foi possível estar nas comunidades, dando um abraço fraterno em cada irmão e em cada irmã do caminho, as suas cartas eram a voz do Cristo que se fazia presente nos corações, que as recolhia, porque elas eram, imagino, muito mais do que palavras, muito mais do que escritos, muito mais do que pergaminhos. Eram repletas da energia cariciosa do Cristo que falava a Paulo através de Estevão, como a gente descobre aqui, na revelação do Espírito Emmanuel. Como resumir em alguns minutos o exemplo de uma vida tão simbólica como a do apóstolo dos gentios? Eu apenas quis destacar esses poucos pontos, meus amigos, para que ele nos lembrasse que além de uma história que vale a pena ser lida, conhecida, vivida e sentida, ainda hoje e sempre, Paulo é o nosso grande exemplo, apontando para nós o caminho e demonstrando para a gente como é que nós devemos proceder para que cada um de nós seja capaz de individualmente, mas também de coletivamente, combatermos o nosso bom combate e caminharmos na direção de Jesus, que nos encontra de braços abertos, como encontrou o querido apóstolo nos momentos finais dessa obra, que eu não sei se eu já recomendei para vocês a leitura aqui hoje, em momento belíssimo daqueles que fazem com que as lágrimas jorrem e a nossa emoção verta em lágrimas. Algo que acontece inúmeras vezes quando a gente se debruça aqui nessa magistral obra de Emmanuel, o momento em que o Cristo acolhe o grande trabalhador e simbolicamente diz: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E eu termino chamando em meu auxílio a querida poetisa potiguar, a nossa querida Alta de Souza, que simbolicamente nos fala também desse nosso grande desejo de ter a possibilidade de usufruir desse encontro com Jesus ao final de uma jornada, como Paulo fez, algo que ele demonstra para a gente é possível através do nosso esforço, do nosso trabalho e da nossa dedicação. Vem a nossa querida poetisa falar desse divino encontro e nos dizer, ainda que passo a passo, de mansinho, abraça a tua cruz e segue adiante, sob as bênçãos da fé que te garante, por mais estreito e áspero o caminho. Em meio à escuridão do torvelinho, ao teu redor, em vendaval constante, que provação alguma te quebrante, por sobre a humana estrada, em desalinho. Nunca des a jornada por perdida, sem recuar na mística subida ao topo da montanha, sempre em luz. Supera qualquer dor do itinerário,
e sobe, destemido, o teu Calvário, para o divino encontro com Jesus. Muita paz, meus amigos, muita luz, e que Jesus e Paulo, o nosso grande apóstolo e o grande universitário dessa noite, muito mais do que isso, um grande mestre, nos envolvam com seu carinho e com a sua proteção, hoje e sempre. E aí, Genilson, meu amigo? Eu vou responder para você na linguagem do Rio Grande, do natalino, não sei se diz isso, mas ô caba bom da molesta. Como diz o nosso querido Ellen. Ah, amado Igor, que maravilha. Agradecemos imensamente essa viagem fantástica, mas nós temos duas perguntas, e eu quero começar fazendo a primeira para você, nessa viagem maravilhosa que você fez com Paulo. É o seguinte, nós que trabalhamos no movimento espírita, Igor, você aí na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nós aqui na Bahia, na Federação Espírita do Estado da Bahia, eu, por exemplo, hoje coordeno, juntamente com José Hernani, o nosso diretor-presidente desta casa, do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, com Cleildes Pimentel, no Departamento de Infância e Juventude, fazemos a divulgação do movimento aqui na região de Serrinha. São 17 municípios e 23 centros espíritas que nós estamos coligados, não é? E nesse movimento de hoje, como você bem falou, hoje temos essa comunicação. Naquela época, o nosso amado Paulo de Tarso andava de camelo, andava a pé, de barco, e era a dificuldade maior do mundo. Aí eu pergunto, Igor, como você vê a divulgação espírita do Evangelho, desse nosso movimento hoje, com as facilidades que a gente tem, com às vezes as estradas asfaltadas, às vezes um pouquinho esburacadas, mas que temos o carro, que temos tudo à nossa mão. Que comparação poderíamos fazer desse trajeto tão belo? Ah, Genilson, esse é um tema que costumeiramente a gente faz, né? Eu acho que aí também vocês têm esses movimentos aí em algum momento daquilo que a gente chama, são vários os nomes que a gente dá, mas as caravanas, né? Em que a gente vai visitando várias instituições, é uma atividade que eu gosto muito de fazer, é sempre muito bacana. E quando a gente vai nessas caravanas, sempre é muito comum a gente fazer essa comparação, né? Dizer assim, ó, a gente está aqui agora pegando uma estrada, com um carro, visitando as instituições, e quando a gente estabelece o paralelo, né, com os cristãos da primeira hora, a gente vê quanto mais desafiador era esse trabalho de se conectar com o movimento do cristianismo nascente, como Paulo fez. Não dá para comparar. E mesmo assim, muitas vezes, a gente ainda reclama, né? Porque a gente tem esse costume de reclamar, e aí é sempre bom olhar para, sabe, aquela coisa de fazer o exercício de olhar para o lado e perceber assim, nossa, hoje nós não temos do que reclamar. A gente tem realmente uma facilidade muito grande de recursos, tanto nas estradas, que por mais que tenha um buraco aqui, outro acolá, são muito melhores, né? São muito melhores do que, inclusive do que foram há algumas décadas, quando os nossos bandeirantes do movimento espírita iniciaram o trabalho, né, de disseminação da própria mensagem espírita. Hoje a gente encontra muito mais facilidade, e agora com essa pandemia, aprendemos o recurso da tecnologia, que permite com que eu possa estar em Serrinha virtualmente, que eu possa estar visitando o sertão baiano simbolicamente nesse momento. Que maravilha, não é? Então eu acho, Genilson, que isso só reforça ainda mais a grande responsabilidade que nós temos de realmente, como eu brinquei no meio da palestra, né, arregaçar as nossas mangas e fazer a nossa cota de trabalho, oferecer o nosso óbolo, porque agora nós não precisamos mais enfrentar as dificuldades do trajeto, as dificuldades dos meios de comunicação, as dificuldades do caminho. Agora, são outras dificuldades de cunho moral que nós precisamos superar dentro dos nossos corações, para que, de fato, nós possamos ser os melhores semeadores e os melhores divulgadores da mensagem. Então, quando a gente compara, aí vem aquele sentimento de assim, Senhor,
manda o trabalho e permite que a gente possa ser o fiel servidor, oferecendo a nossa cota de sacrifício, o nosso óbolo, a nossa dedicação, o nosso sacrifício de nós mesmos em favor da tua mensagem. O Cristo nos chama, é como Emmanuel diz, cada um de nós tem um testemunho, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem algo a dar. Resta-nos, então, interrogar a nossa própria consciência e simbolicamente perguntar ao Cristo, nas nossas estradas de Damasco, igualmente ao inesquecível apóstolo, Senhor, o que queres que eu faça? Lindo. O nosso querido Ciro, que está aqui nos colaborando conosco, nosso filho, ele diz o seguinte: Igor, que achar dos espíritas que quando chove arrumam alguma desculpa para não comparecer aos trabalhos espíritas? Que lição nos dá Paulo, esse arauto do cristianismo? Paulo dá a lição de superar a dificuldade. A gente sabe que muitas vezes quando a gente se propõe a um trabalho na seara espírita, as dificuldades muitas vezes se apresentam como uma prova da nossa fidelidade de compromissos com a mensagem do Cristo. Então, é como se fosse um teste que a vida nos oferece para saber até onde vai o seu desejo de seguir os ensinamentos do Cristo. A exemplo da parábola do semeador que a gente já evocou. Como é que está o terreno do seu coração? Será que ele está ainda envolvido naqueles espinhos que representam as inúmeras dificuldades do caminho e que sufocam a semente do Evangelho? Então, a gente precisa enxergar nesses momentos de dificuldade como oportunidades que a gente tem para mais ainda perseverar. É claro que cada um de nós tem os nossos contextos de vida que a gente precisa atender, família, trabalho, uma série de coisas. Nem sempre nós conseguimos dar, talvez, em determinado momento da nossa vida, o nível de dedicação que a gente gostaria, não é? Por isso eu tenho falado assim, vamos oferecer o nosso óbolo, a nossa cota de sacrifícios, aquilo que a gente pode, mas no momento que a gente se compromete, que seja com aquela tarefa semanal, sejamos fiéis a ela e compreendamos que as dificuldades são ocasiões em que a misericórdia divina está verificando o quão firmes nós estamos no desejo de realmente nos transformarmos para melhor e de sermos essas cartas vivas do Evangelho. Então, a recomendação para mim, que muitas vezes me vejo envolvido nessas questões, e todos nós que aqui nos encontramos, é perseverar, encontrar realmente forças para seguir adiante, superando as dificuldades. Com certeza. Mas ele também insiste em outra pergunta aqui que eu gostaria de aproveitar para você dar as suas considerações. Paulo era o vaso escolhido, ou seja, aquele que podia conter o ensinamento e toda a mensagem do Cristo como receptáculo ético-moral? Sem ele, o cristianismo sobreviveria e teria o seu expoente? Veja bem, Ciro, Paulo é, de fato, o vaso escolhido. Mas a gente verifica que o Cristo, eu costumo brincar dizendo assim, o estilo de gestão do Cristo é um estilo de gestão descentralizada. A própria tarefa do Cristo, ela começou com Jesus de Nazaré arregimentando colaboradores para o seu trabalho, como a dizer, nenhum trabalho se erige de forma solitária. E ele não pretendeu trabalhar de forma isolada, sendo o centro das atenções, mas muito pelo contrário, oportunizando o trabalho. Então, os Espíritos nos esclarecem que o Cristo, quando propõe essas grandes tarefas, que ele não propõe, senão a verdadeiros emissários, que ele já sabe que tem as condições necessárias, quando o Cristo propõe, não é para qualquer um. Paulo, de fato, não era qualquer um. Ele tinha as bases da fidelidade estabelecidas dentro de si, que permitiam com que ele pudesse ser realmente esse vaso escolhido. Mas, rememorando, então, avançando no tempo, a própria conversa que o Espírito Verdade vai ter com o nosso querido Allan Kardec, quando Kardec pergunta, e se eu falhar?
E aí a resposta vem célere. Se você falhar, outro virá e substituir-lhe-á a missão. Outro virá. Agora, está aí a tarefa dada e nós esperamos que você cumpra, que você seja realmente fiel. Kardec, de alguma maneira, também foi, simbolicamente, um vaso escolhido para o Cristo, alguns séculos depois, para dar continuidade e verter esse evangelho redivivo de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, eu diria assim, ele é um grande expoente. Que bom que ele conseguiu, de fato, atender plenamente a recomendação de Abigail e amou, trabalhou, esperou e perdoou. Mas se ele não tivesse conseguido o que era probabilisticamente um pouco, né, a probabilidade um pouco menor em função da altivez daquele espírito, da característica realmente de nobreza que o espírito traz, porque nenhum espírito se faz assim também, da noite para o dia, como nós mesmos falamos. Mas, caso não tivesse atendido a mensagem, o cristianismo teria encontrado outros disseminadores. Embora Paulo tenha sido uma grande referência, a gente não pode esquecer de Pedro, de João, dos apóstolos que deram seguimento à mensagem, de Tiago, que a gente encontra aqui, Lucas, e tantos outros que ele foi arregimentando pelo caminho. O exemplo de Barnabé, são tantos personagens aqui que a gente encontra da história do cristianismo primitivo e que deram suporte para Paulo. Inclusive, o próprio Estevão. Porque Emmanuel faz uma justiça aqui nessa obra, que é uma justiça que a gente também precisa fazer nesse momento. Não existe Paulo de Tarso sem Estevão. E Estevão, tanto nos acontecimentos que culminaram com o seu desencarne, como espiritualmente depois, vai ser o grande orientador da tarefa de Paulo. Então, nós estamos falando de vasos escolhidos, que souberam se preencher, Ciro, com a mensagem de Jesus, que puderam ser, como você falou, belos receptáculos da mensagem de Jesus. Foram extremamente importantes. Se não fossem eles, certamente outros seriam. Graças a Deus que nós os tivemos e que eles puderam nos oferecer o exemplo. E é de se perguntar, e nós, que exemplo estaremos dando na sucessão dos tempos à frente? Será que nós também vamos poder ser timidamente esses vasos, ainda com algumas trincas, ainda com algumas ranhuras, ainda com alguns vazamentos aqui e acolá, mas se esforçando a cada dia para ser o melhor recipiente possível, que oferece a água límpida, clara e cristalina do Evangelho de Jesus ao nosso redor. Esse é o nosso desafio. Então, espero que eu tenha respondido mais e atrapalhado menos aí, mas é concordando com você e dizendo que, por outro lado, no trabalho do Cristo, ele vai arregimentando diversos trabalhadores, assim como nós estamos hoje aqui reunidos, trabalhadores também que somos todos nós, procurando oferecer a nossa singela contribuição para a divulgação do Espiritismo, da mensagem de Jesus. Igor, maravilha, maravilha. Nós tivemos vários comentários aqui, amigos, André Luiz, Margarida, muita gente aqui agradecendo a você, no próprio Ciro, Catarina, todos assim envolvidos nessa vibração. Nós queremos, claro, em nome do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, desde já te agradecer, mas gostaríamos de ouvir as suas considerações finais, de falar da nossa alegria em ter recebido você aqui, é pouca, porque, de fato, você preencheu nosso coração, essa viagem de Paulo foi maravilhosa, então, em nome do diretor-presidente José Hernani, que está aqui conosco, assistindo a nossa live, nós queremos agradecer a você desde já e deixar que você faça as suas considerações finais para que a gente possa ficar mais um pouquinho com Igor Mateus. Meus amigos, a palavra final é gratidão. Gratidão. E eu daqui senti o carinho, senti as boas vibrações, a palavra carinhosa, cada coraçãozinho que foi surgindo aí nos comentários. Então, eu queria agradecer demais por vocês terem confiado em nos permitir
adentrar virtualmente a instituição, fazer parte das atividades nessa noite do Deus Cristo e Caridade, estar presente, interagindo e trocando vibrações de carinho e de afeto com todo o movimento espírita do estado da Bahia. É uma alegria muito grande que invade o nosso coração nesse momento. Rogamos a Jesus que as nossas palavras tenham podido despertar em vocês esse gostinho para mergulhar mais e mais ainda no exemplo de Paulo, que é tão simbólico, a buscar mais uma vez a última propaganda da noite, essa obra magistral, que é realmente de uma riqueza espiritual profunda, e dizer então da nossa gratidão, da nossa alegria de termos estado juntos e o desejo de que possamos nos reencontrar em futuras oportunidades, onde, mais uma vez, os nossos corações se entrelaçarão em torno dessa mensagem maravilhosa, que é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que, através dessa tecnologia, hoje, nós podemos estar com os nossos corações interligados, porque, mais uma vez, relembrando o nosso querido Abdias, é a união dos corações que gera a unificação das instituições do nosso movimento. Nosso beijo, o nosso abraço, o nosso carinho, em nome da nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a todas as instituições espíritas aí do Sertão Baiano, ao Deus Cristo e Caridade, a Federação Espírita do Estado da Bahia. Que outras oportunidades nos permitam nos reencontrarmos. Fiquem com Deus. Muita paz e muita luz. Mas aguarde um pouquinho aí, não sai agora não, porque a gente quer agradecer aos nossos internautas, agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta viagem maravilhosa de Paulo e Estevão. Eu digo a vocês, leiam esse livro, não apenas uma vez. Como diz o próprio Igor no início das suas falas, das suas palavras. Coloque as lágrimas, né? Porque elas descerão abundantemente, não tenha dúvida. E agradecer a todos os nossos irmãos do canal Web TV Espiritismo de Ribeira do Pombal, agradecer aos amigos que estiveram conosco, dizer que segunda-feira teremos aqui em nossa live a nossa querida amiga Denise Lino, de Campina Grande, da Paraíba, está conosco, vai estar com a gente, vai estar também na primeira conferência regional de Espiritismo feita pelo CR3, pelo CR2 e pelo CR5, que são os conselhos regionais, estarão fazendo essa conferência. Juntaram-se exatamente para que pudesse levar a todas as pessoas dessas 3 cidades o Espiritismo de forma mais dinâmica e mais junta com todas as pessoas. Então, a gente agradece a vocês e esteja conosco segunda-feira. Muita paz a todos, um beijo carinhoso do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, um beijo, Igor, um beijo na sua mãe, toda a sua família, e leve para Éder o nosso abraço carinhoso. Você preencheu todas as nossas expectativas e a gente te agradece. Não tenha dúvida, estaremos juntos em mais uma live daqui breve, viu? Deus abençoe e boa noite a todos. Muito obrigado.